Ok, obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus pela oportunidade, da tarefa que nos é concedida, pedindo o amparo do alto, a inspiração segura, para que possamos cumprir bem a nossa tarefa, inspirados pelos vossos mensageiros, atendendo aos anseios dos irmãos que nos dão. Que todos possam compreender com facilidade aquilo que vamos expor. Afastar de nós os males, as más influências, os maus pensamentos, e que tudo transcorra em paz. E que nesse instante, Senhor, o Senhor abençoe aqueles que se encontram necessitados do amparo do alto, do tratamento, da misericórdia, da ajuda para a superação das suas dores. Muita paz, que Deus nos abençoe. Bem, meus irmãos, o propósito do tema de hoje, Consolador Prometido, é esclarecer acerca do que vem a ser esse Consolador prometido por Jesus. Alguns irmãos, até ligados a outras religiões, ainda defendem a volta de Jesus e aguardam que ele venha em pessoa, mais uma vez, nascer aqui na Terra, no caso seria reencarnar, já que Jesus apenas encarnou uma vez, mas que ele voltaria para refazer todas as coisas em função da interpretação que se faz acerca dos seus ensinamentos. Então, exatamente por isso, é que Jesus nos promete o Consolador, para no tempo oportuno vir à luz os ensinamentos, trazer os ensinamentos de volta que ele nos havia apresentado ao tempo que passou por aqui, mas que certamente nós não estávamos aptos a compreender. Então, um cidadão muito religioso, muito voltado aos ensinamentos, ansiava por merecer as asas celestiais, as asas angelicais, tornar-se anjo. Como todos nós, de alguma forma, almejamos um dia atingirmos a angelitude, já que sabemos que vamos chegar lá, mais cedo ou mais tarde. No nosso caso, provavelmente mais tarde. Mas esse cidadão tinha esse desejo, ansiava, e, certa feita, ele tomou conhecimento de qual caminho seguir, por onde chegar à angelitude. E chegando lá, havia um mentor à porta de entrada que lhe disse ser possível, sim, e que era uma coisa muito simples, que ele precisava fazer. E ele, naquela expectativa, o que eu posso fazer? Simples. Vê aquela montanha? Sim, vejo. Basta que você suba aquela montanha. Mas é só isso? Claro, é simples. Pode observar que a montanha é muito íngreme. Você vai encontrar dificuldades pelo caminho. Mas, se você vencer todas as etapas, você logrará as asas angelicais. E ele, animado, iniciou a sua jornada. E realmente havia muitas dificuldades, muitas lutas, muitos animais, muitos riscos, tirambeiras, precipícios. E ele ali, naquela luta, no sofrimento, transpirando, e depois de muito tempo, muitos dias naquela caminhada, a montanha era muito alta, ele finalmente atingiu seu objetivo. Chegou ao cume. Chegando lá, encontrou com um outro mentor que o recepcionou e disse a ele: muito bom, seja bem-vindo. E ele, feliz da vida, imaginando que já fosse ali colocar, vestir as asas angelicais. E o mentor falou: bom, você executou a primeira parte, agora você precisa fazer a segunda parte. A segunda parte, ainda preciso fazer mais alguma coisa? Sim. Agora é mais simples. O que é que eu preciso fazer então? Basta que você desça e retorne, e que suba mais uma vez. E ele, bom, agora, talvez, e desceu a montanha, e voltou, e rapidamente ele atingiu seu objetivo.
e feliz da vida por haver conseguido alcançar o topo da montanha pela segunda vez. Lá estava o mentor que o recepcionou, e ele feliz, então, agora eu já mereço as asas angelicais? Infelizmente não, meu irmão. Mas por que não? Porque você não cumpriu exatamente como devia essa sua segunda jornada. A primeira você fez muito bem, passou pelas dificuldades, pelas provas, pelas lutas, mas a segunda parte, cabia você descer e, ao retornar, subindo mais uma vez, que você pudesse auxiliar aqueles que estavam na luta. Como você percebeu, a primeira caminhada você enfrentou muitas dificuldades, muitos problemas. E já que você conhecia o caminho, já que você estava melhor preparado, o que você fez? Ao invés de ajudar os seus irmãos que também estavam na subida, você zombou deles, riu e seguiu pelo caminho mais fácil. Então você não atingiu o seu objetivo. E aí nós podemos compreender que, na realidade, a nossa jornada não é uma simples caminhada. É uma caminhada, é a ajuda ao próximo, e é um processo mais difícil, mas que nós precisamos doar de nós, com o nosso coração, fazendo pelo nosso próximo. Então, nós estamos no planeta Terra. Aqui é uma escola, uma morada. Disse Jesus, na casa do Pai há muitas moradas. Nós estamos num minúsculo pontinho, em meio ao universo. Então, nós, para que possamos entender a dimensão do que vem a ser isso, o nosso planeta Terra faz parte de um sistema solar, ou seja, está vinculado a uma estrela de quinta grandeza. Existem outras muito maiores. Na nossa própria constelação, nós temos milhares de outras estrelas, com milhares de outros planetas, maiores, menores, também na condição de moradas para a elevação e evolução do espírito. E, ao mesmo tempo, nós estamos como que morando num bairro da nossa galáxia. Porque a nossa galáxia tem um ponto central e a nossa constelação está lá no cantinho, bem escondidinho, minúscula. Porque, na realidade, a nossa galáxia ela contém cerca de 200 bilhões de estrelas. As estimativas baseadas nas pesquisas científicas da NASA e outros órgãos de ciência. Então, cerca de 200 bilhões de estrelas semelhantes à nossa, maiores do que a nossa, menores do que a nossa, onde há muitos outros planetas e satélites com possibilidade de vida. Ao mesmo tempo, nós sabemos também que a nossa galáxia é uma entre 100 bilhões de outras galáxias. 100 bilhões de outras galáxias. Algumas com uma quantidade muito superior à nossa, porque a nossa é uma das menores. Existem galáxias muito maiores, com um número de estrelas muito maior do que o nosso. Então, esses e são cerca de 100 bilhões de galáxias. Para viajarmos de um ponto a outro da nossa galáxia, nós precisamos, viajando à velocidade da luz, que é cerca de 300 mil quilômetros por segundo, para que a gente possa ter uma visão, mais ou menos, é como se viajássemos daqui a Campos cerca de 3.000 vezes em um segundo. 3.000 vezes daqui a Campos em um segundo. Então, essa é a velocidade da luz. Para viajarmos de uma ponta a outra da nossa galáxia, nós teremos aí 100 mil. E para viajarmos da nossa galáxia à galáxia mais próxima, na mesma velocidade, da mesma forma, 100 mil anos. Portanto, nós temos um universo muito mais do que imenso, é infinito. Isso apenas
dentre os conhecimentos da ciência, aquilo que nós podemos alcançar. Então, nós estamos habitando num pequeno planeta. Segundo a doutrina espírita, há algumas características variáveis de mundo para mundo, mas o espírito evolui de forma semelhante, aqui ou no outro mundo. Então, existem os mundos primitivos, como a própria Terra já foi, os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração e os mundos felizes e, finalmente, os mundos ditosos e, finalmente, os mundos celestes. Cada etapa dessa situação, nós vamos estar num patamar diferenciado. Já vivemos o mundo primitivo, o próprio planeta evolui junto, já passamos praticamente pelo mundo de provas e expiações e estamos começando a mergulhar no mundo de regeneração, onde o bem irá prevalecer sobre o mal, o que não quer dizer que o mal ainda não acontecerá, mas aos poucos vai se diminuindo até alcançarmos uma condição melhor. Então, nós que viemos do mundo primitivo e alcançamos o mundo de provas e expiações, nós, durante um determinado período ainda primitivo, saindo do primitivismo, necessitamos de receber aqui no nosso planeta espíritos que vieram de outros mundos, espíritos mais adiantados intelectualmente, moralmente e também com conhecimento acerca da história da evolução humana. Aquilo que hoje nós estamos aprendendo acerca da imortalidade da alma, da reencarnação, esses espíritos já traziam como conhecimento. No entanto, eles traziam as suas limitações, as suas imperfeições, em função do atraso moral, embora mais avançados do que nós, mas moralmente atrasados, porque não puderam acompanhar o progresso do próprio mundo. Então, eles foram exilados para a Terra para nos ajudar a melhorar, a avançar intelectualmente. E, aos poucos, tomarmos noção, tomarmos ciência da história da evolução humana. Então, foram diversas civilizações, os incas, os maias, os orientais, da Índia, da China, e diversos povos, os gregos, os egípcios, que vieram de diversas civilizações, cada um trazendo a sua própria experiência, e contribuíram para a nossa formação. Aqui, por exemplo, nós falamos que o Brasil é formado por diversos grupos, e verdadeiramente grupos étnicos. Nós tivemos aqui os indígenas que aqui habitavam, tivemos os escravos, os africanos que vieram trazidos pelos europeus, os europeus, temos os árabes, enfim, temos toda a variedade de etnia aqui que contribui para a formação do nosso povo, do povo brasileiro. Assim, o nosso planeta, da mesma forma, recebendo esses espíritos que vieram de mundos diferentes, de condições diferentes, com conhecimento diferente, trouxeram conhecimento e influenciaram na formação do grupo terreno que estava no processo de evolução. E assim, nós vamos encontrar, ao tempo de Cristo, personalidades ligadas à religião, alguns outros voltados mais para as questões comerciais, e havia muitos voltados para o fanatismo religioso, fanatismo científico, cada um com a sua visão, cada um com o seu ponto de vista. Ao mesmo tempo em que sofriam naquela região a opressão de um povo que também trazia uma cultura diferenciada, o Império Romano que dominava por ali. Então foi nesse contexto que vieram os primeiros mensageiros de Deus, os primeiros profetas, trazendo os ensinamentos, vieram naturalmente de outros mundos, mas já com esse conhecimento, contribuindo para a formação do povo, contribuindo para
para a religiosidade, contribuindo para o progresso científico, para o conhecimento. Aquela era uma das regiões mais avançadas, já dominavam as navegações, já tinham conhecimento, viajavam para outros países, para outros povos, a troca de experiência. Então, era o local adequado para que viesse à luz os ensinamentos superiores. Moisés foi o principal dos mensageiros até esse instante. Por intermédio dele é que veio à luz, na condição de um médium, ele na condição de médium, das noções de leis morais. São os chamados 10 mandamentos. Mas Moisés, que também entendendo a dificuldade de um povo que não tinha noção de conhecimento, trazia também ensinamentos próprios, conhecimentos próprios, e atribuía esses ensinamentos às leis divinas, porque ele era respeitado como um emissário de Deus. Então, além dos ensinamentos que vieram, as chamadas leis morais imutáveis, que são os 10 mandamentos, também ele trouxe os ensinamentos dele próprio, ensinando e pregando leis, freando determinados impulsos. O mais conhecido por nós é aquela proibição que ele dá com relação à comunicação com os espíritos, porque havia abuso, porque havia excesso. Então, o povo valorizava muito mais as questões materiais, as questões terrenas. Então, ele trazia as leis, os ensinamentos de Deus, mas adequando aos conhecimentos daquele povo, aquela época. Mais adiante, era chegado o momento do homem começar a compreender as leis de Deus de uma forma mais aprofundada, a conhecer a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito, conhecer o espírito, porque até então conhecia somente as questões físicas, as questões, então se valorizava ou atribuía normalmente aos guerreiros, aos chamados heróis, uma santidade que eles não tinham, nem sempre tinham. Eram guerreiros, eram lutadores, desbravadores, e eram respeitados e adorados como verdadeiros santos. Veio nesse contexto o Mestre Jesus, o Filho de Deus, para trazer maiores conhecimentos à humanidade. E nós começamos a aprender acerca de imortalidade da alma, acerca de reencarnação. Em diversos momentos da sua passagem, ele nos ensinou sobre isso e dava lições pontuais, como no caso do Nicodemos, o doutor da lei. Ele falou sobre a reencarnação, ele falou sobre a imortalidade da alma, o exemplo que ele dá após a chamada ressurreição da imortalidade da alma, o diálogo e todos os ensinamentos que ele nos trouxe para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. Ele exemplificou, não somente trouxe a lição, não somente ele pregou, principalmente através de parábolas, e ele se prevalecia das parábolas porque era o conhecimento possível para aquele grupo de pessoas. E ele falava adaptando, adequando os ensinamentos superiores, falando do mundo espiritual, falando das muitas moradas, ou seja, das habitações em outros orbes, como nos chamados planetas. Mas esse povo, nessa época, não tinha condições de compreender se ele aprofundasse esse ensinamento. Como falar de estrelas e planetas habitados, ele não tinha nem noção do nosso sistema solar. Muito tempo depois é que o homem começou a ter condições, através da criação dos telescópios, dos pesquisadores do passado, que começaram a se aproximar dos mundos. Na nossa própria infância, a minha, naturalmente, me refiro, nós pouco conhecíamos acerca disso. O homem
chegou à Lua em 1969. Então, em 1969, eu tinha 14 anos de idade. E por aí nós temos uma noção muito limitada, muitos anos depois, é que a NASA avançou e conseguiu trazer ensinamentos maiores. Então, Jesus, para falar sobre isso, ele tinha dificuldades, mas pregava e ensinava, exemplificando o amor ao próximo, a humildade, a serenidade diante das lutas, e atravessou aquela região passando por provações, passando por privações, passando por perseguições. Mesmo assim, não se entregou. Seguiu adiante porque ele tinha um propósito: nos ajudar. Sair daquele quadro de primitivismo e entrarmos, em definitivo, no mundo de provas e expiações, onde já teríamos mais condições de dominarmos o nosso livre-arbítrio. Porque a partir do momento em que nós temos um pouco mais de conhecimento, nós que somos dotados de livre-arbítrio, somos responsabilizados por aquilo que fazemos. Então Jesus ensinou, vivenciou, ensinou o amor, ensinou a lei do perdão, ensinou a compreensão de tudo, aquilo que nós precisamos para o nosso progresso. Então, mas, de alguma forma, ele, entendendo que haveria dificuldade para que todos chegassem a esse ensinamento, percebeu que era necessário que, mais adiante, algo de novo viesse. Então, está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, o Consolador Prometido, que diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Aí a origem da confusão que se faz. Quando ele diz, o meu Pai enviará outro Consolador, alguns imaginam que seja o próprio Cristo que voltará para nos ensinar e permanecerá conosco em definitivo. Por essa razão, a confusão que se faz acerca da ressurreição de todos os corpos, e no momento em que o Cristo vier, a separação do joio do trigo, os bons e os justos herdarão a terra e viverão eternamente na visão deles, no pensamento de que viverão como seres físicos. Mas nós sabemos, e a própria ciência já demonstra, ser impossível. Não há condições. Porque vamos imaginar se Jesus voltasse hoje e trouxesse todos os seres. Primeiro, quantas pessoas já desencarnaram ao longo desses anos, até mesmo nos tempos primitivos? Então, se todos estão dormindo, ao despertar, o que acontece? Cada um tem a sua própria visão de mundo, estará no seu tempo, completamente diferenciado. Se nós dormirmos e passarmos um processo aí de um coma, de 1 ano, 2 anos, quando despertarmos, nós não vamos compreender o que aconteceu, teremos dificuldade de assimilar. Tem um trabalho que se faz nos Estados Unidos, criogenia, onde as pessoas, muitas vezes, pessoas que têm muitos recursos financeiros, pagam fortunas quando detectam uma doença. No momento em que se aproxima a morte, faz esse tratamento, a pessoa é congelada e fica ali guardada durante um período, até que surja a cura, em definitivo, daquele mal
ele possa voltar, recobrar a sua lucidez através de um processo e ali voltar à vida, tratar do seu mal e se curar. Inocência, ilusão, porque quantos já existem, se não me falha a memória, isso já acontece desde os anos 60. Se despertasse alguém que está lá, né, nesse processo congelado, desde os anos 60 até hoje, basta observarmos, nós que já estamos aí com mais de 60 anos, nesses 60 anos, o quanto o mundo mudou. Só que nós vamos acompanhando, porque estamos evoluindo juntos, estamos passando pelo processo juntos. E, no entanto, uma pessoa que dorme esse período todo, se despertasse, teria dificuldade. Imagine 100 anos, 200 anos, 500 anos, não haveria possibilidade, não haveria condições de sobrevivência, alimentos para todos e moradia. Olha só o suplício que seria. Então, para que nós possamos entender, ou começar a entender, o que Jesus quis dizer, ali no final do século XVIII, o irmão X relata, eu vou ler um pouquinho para que vocês possam compreender, a gente não perca o objetivo, né, da lição. Em longa e substanciosa mensagem, o irmão X relata que no último dia do século XVIII, reuniu-se na espiritualidade superior uma grande assembleia de espíritos elevados com o objetivo de assinalar os primeiros alvores do século XIX, ou seja, de preparar o advento do novo século, o momento da modificação, da transformação do nosso planeta. Eram espíritos sábios e benevolentes que, de alguma forma, haviam concorrido, alguns espíritos que já haviam trabalhado pelo nosso progresso, pelo progresso da humanidade, em diversas ocasiões, reencarnados e trabalhando sempre como nós conhecemos através da história, homem de ciência, homem de religião. Então, espíritos nobres que vieram da Roma Imperial, das Gálias, da Espanha, da América, da Grécia, de Israel, da Índia, da China, da Alemanha, de diversos países. Eles estavam desencarnados e se reuniram. Então, traziam ali os estandartes, eram legiões de espíritos batalhadores que contribuíram para o nosso progresso, para o progresso da humanidade, para o progresso aqueles mesmos, muitos deles, como o próprio Moisés e outros mensageiros, alguns irmãos ligados à ciência, que contribuíram para o progresso da humanidade, para o conhecimento, estavam ali reunidos. Em determinado momento, olhando para a crosta, para a terra, percebe-se que espíritos em desdobramento, espíritos reencarnados naquele momento, em desdobramento, se deslocam, conduzidos por uma falange de espíritos benfeitores, para também participarem da reunião. Então, ali à frente estava Napoleão Bonaparte, com a sua vestimenta, com a sua indumentária, e diversos outros espíritos reencarnados, cada um em determinado ponto, com o propósito de contribuir. Foram levados para a preparação do advento da doutrina espírita. Quando, após ali a palestra inicial, as argumentações das entidades venerandas, dos sábios, daqueles mais elevados, eis que vem do mais alto, através de uma luz imensa, uma quantidade de espíritos superiores, também em direção àquela reunião. E entre eles, um que resplandecia ainda mais intensamente a sua luz. Então, o Espírito da Verdade, que era aquele que foi anunciado pelo Cristo, se dirige a Napoleão, porém antes, Napoleão, quando da presença dessa entidade veneranda, ele se ajoelha emocionado e beija as mãos daquele ser. E este, humildemente, o abraça e o levanta,
e o aconchega a seu peito. O Espírito de verdade diz: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este é à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo encerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César ontem e hoje, orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar a obra nascente. Prossegue o Espírito de verdade, pois era ele quem falava, né? Recordando-lhe as glórias quiméricas do passado e incitando-o agora a deixar as velhas ambições de lado e a valer-se da oração e da humildade para não descambar novamente na tirania e na violência e não atribuísse apenas a ardidez de seu gênio às conquistas militares e políticas do presente. Pois que as circunstâncias da vida que o favoreciam eram dádivas exclusivas do Senhor. Sua missão, a exemplo do Batista ante o Cristo, era exterroar os caminhos para o apóstolo da codificação, que iria inaugurar em breve a nova era para a humanidade, pois começariam no século XIX os preparativos para o advento do terceiro milênio do cristianismo na Terra. E a entidade sublime concluiu suas palavras a Napoleão com este voto de confiança. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso, a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Então, Napoleão Bonaparte havia sido, numa outra reencarnação, César, no Império Romano, antes do Cristo. Também havia sido Alexandre o Grande, tão grande conquistador, e estava na Terra porque é compromisso de trabalhar na política para preparar o caminho para o advento do Espiritismo. Aquele ser celestial que havia sido apresentado, que se apresentado naquele momento e aureolado de muita luz, era o Espírito que iria reencarnar no começo do século, em 1804, na indumentária de Allan Kardec. Para que a gente tenha uma noção, segundo os benfeitores, Allan Kardec havia reencarnado em outras condições, como o próprio João Evangelista, algumas outras reencarnações, também como Francisco de Assis, e posteriormente, que havia sido orientado que reencarnaria no começo do século, para contribuir para que a obra tivesse a divulgação mais ampla. A primeira parte havia sido concluída, a segunda parte estaria em andamento junto ao seu processo na outra reencarnação. Para muitos, inclusive eu creio nisso, o próprio Chico Xavier, Allan Kardec, que veio para trazer no começo do século o trabalho de divulgação da doutrina. São cerca de 420 livros já editados, e muitos ainda aguardando o momento oportuno para a sua divulgação. Para as obras que falam sobre o trabalho dele, as lições que ele deu em diversas ocasiões. Então, a doutrina espírita veio no tempo previsto por Jesus, sob a coordenação do Espírito de verdade, o Espírito da verdade, e veio trazer à luz os ensinamentos. Se Cristo falou que o Espírito da verdade iria ensinar tudo, é porque ele não teve a oportunidade de ensinar tudo a seu tempo. Ou os homens ainda não haviam compreendido exatamente como deveria. Então seria necessário vir à luz. E nós vemos que a doutrina espírita não somente esclarece aquilo que Jesus falou, sobre os diversos mundos, e também falando
sobre a lei do amor, falando sobre a imortalidade da alma, falando sobre as leis de Deus estão na própria consciência, aquilo que a igreja prega, como Deus está em toda parte, está em todos, sabe tudo de todos, através da nossa consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Jesus veio servir de modelo e guia, mostrando o caminho, mostrando as lições e vivenciando esses ensinamentos, aplicando no dia a dia. E assim, nós, observando o Mestre, nós aprendemos e vivemos as nossas próprias experiências até um dia alcançarmos a luz do Mestre Jesus. Naturalmente, que nunca seremos tal qual Ele, que sempre estará à frente. Mas como Ele estava quando esteve aqui, nós alcançaremos. E como Ele está hoje, também alcançaremos. Só que Ele cada vez evolui mais. Então, naquela ocasião, foi escolhida a França para que viesse à luz, porque ali estavam reencarnados diversos espíritos, homens de ciência, pesquisadores, estavam ali preparados com um propósito. Foram esses que foram levados à reunião, participaram da reunião. Mas o próprio Napoleão Bonaparte, ele acabou descumprindo aquilo que ele havia prometido e precisou ser afastado da sua tarefa, da tarefa que ele havia se comprometido, e foi colocado na ilha de Santa Helena, aguardando a sua morte. Não atingiu o seu propósito, mas outros, naturalmente, assumiram o seu posto. Ele se deixou envaidecer, se deixou levar pela sede do poder e se autodeclarou imperador. E, mais uma vez, estava seguindo a mesma trajetória sanguinolenta. E, por essa razão, foi afastado. Mas Kardec, aquele espírito de luz, reencarnado, ele se tornou cada vez mais humilde, apagando o seu potencial na condição de um simples professor, trabalhando, pesquisando e atraído pelos espíritos para pesquisar o fenômeno das mesas girantes, o que é que estava acontecendo para que chegasse à condição de entender e ser apontado pelos espíritos como aquele que estava reencarnado com o propósito de trazer à luz o Consolador prometido por Jesus. Então, o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. A doutrina, o movimento espírita é uma coisa, a doutrina espírita é outra. A doutrina espírita pode ser aplicada em toda e qualquer religião e deve ser aplicada em toda religião. Cada um vive a sua cultura, a sua formação, dentro da sua igreja, mas é como o cristianismo, trazendo ensinamento, lições, exemplos, para que nós caminhemos de uma forma tal que possamos nos ascender, possamos evoluir, atingir a plenitude, chegarmos à luz e à perfeição. Então, estamos em marcha. A França foi escolhida não somente por essa razão, mas por ser, naquela época, o centro do mundo. Tudo que acontecia na França, o mundo tomava conhecimento. Ali estavam reunidos homens de ciência, homens das artes, da literatura, diversas personalidades, da religiosidade, estavam ali preparadas. Então, por esse motivo, por essa razão, especialmente com relação à ciência, a doutrina espírita precisava primeiramente ser apresentada à ciência, para que a ciência comprovasse os fenômenos e demonstrasse que havia realmente um mundo paralelo, um mundo superior, um mundo diferente do nosso, onde os espíritos, após a morte, iriam viver. E assim, ela foi apresentada, houve os debates, as dificuldades, o próprio Kardec passou por problemas com relação aos religiosos, com relação mesmo a homens de ciência, mas tudo tinha um objetivo. Era justamente fazer com que aquilo entrasse numa espécie de fervura e todos pudéssemos tomar conhecimento,
porque é com esse alvoroço, com essa mistura, é que o fenômeno e os ensinamentos avançam. Conforme dissemos, ele seria, mais tarde, encaminhado de volta à Terra para promover as lições trazer as lições do Cristo, transformar o nosso planeta num planeta cristão. E para isso haveria a necessidade de um outro país receber os espíritos luminares, os espíritos superiores, inclusive o próprio Kardec, para que aqui, nesse país, as lições pudessem ganhar o mundo. Então, aquilo que o irmão X nos informa, tratasse de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Por essa razão, Kardec reencarnou no Brasil, na indumentária de Chico Xavier, trabalhando sem cessar, praticamente em tempo integral, durante toda a sua vida, exemplificando como o próprio Cristo, como o próprio Kardec, com amor, trazendo as lições, permitindo que a obra cristã voltasse à luz, voltasse ao conhecimento da humanidade. A primeira parte, a ciência comprova. A segunda parte, a divulgação. E é o que vem acontecendo através dos ensinamentos de Emmanuel, de Joana de Ângeles e de diversos outros espíritos, através de diversos médios que reencarnaram com esse propósito, tem ganho o mundo, tem alcançado as diversas partes do planeta, onde, nos locais mais longínquos, os ensinamentos vão chegando e vão alcançando os corações da humanidade. Então, o Consolador prometido é a doutrina espírita, prometida por Jesus, coordenada pelo Espírito da Verdade. E qual o objetivo do Consolador prometido? Qual o objetivo da doutrina espírita? Transformar o homem, transformar a humanidade, para que, compreendendo ser imortal, ser responsável por si mesmo, ser responsável pela construção do novo ser futuro, para explicar que o homem sofre em função da sua ignorância, do estado em que se encontra, e que o sofrimento vai lhe proporcionar crescimento. Quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, como o homem poderia compreender esse ensinamento se não fosse através da doutrina espírita, que prega a reencarnação, não prega porque foi criada agora, mas que, naturalmente, que vem desde os tempos primórdios, os ensinamentos, mas em doses homeopáticas, em locais pontuais, para que aos poucos fosse ganhando o espaço. E hoje nós vemos, através dos meios de comunicação, como se fala da reencarnação, da imortalidade, com tranquilidade, já sendo assimilado os ensinamentos, graças à doutrina espírita. Então, para que a gente possa entender o que é, qual o objetivo, nós vamos voltar a Saulo de Tarso, que antes era alguém que perseguia os cristãos. Após o Cristo, ele não conheceu o Cristo. Depois que ele vivenciou a sua religiosidade, era um jovem ainda, e buscava a ascensão no meio religioso onde ele vivia, e estava para chegar ao topo. E para ganhar mais compreensão, mais apoio dos religiosos, ele perseguia e mandava matar os cristãos. Até que um dia, em perseguição a Ananias, em Damasco, ele se vê diante de uma luz intensa que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele que havia caído do animal que montava, de joelhos, perguntou, quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. O que queres que eu faça?
de joelhos, converteu-se. Ele não conhecia o Cristo pessoalmente, mas ele conhecia a mensagem do Cristo através dos mensageiros, através dos apóstolos, pois que ele se infiltrava no meio dos cristãos para ouvir as pregações, como ouviu de Estevão, e mandou matar Estevão a pedradas, porque ele achava que os cristãos estavam para destruir, estavam na terra com o propósito de destruir a sua religião. Mas ele ouvia e captava os ensinamentos. E quando ele se deu conta que o Cristo era real e que aquelas pessoas pregavam a verdade, ele se converteu e transformou-se a tal ponto que um dia disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E assim, nós entendemos que a doutrina espírita tem o mesmo propósito: transformar a humanidade, fazer com que compreendam que a lei é de amor, que somos imortais, que viveremos para sempre e que só chegaremos à luz e à plenitude se imitarmos ao Cristo, se imitarmos aos benfeitores, as entidades venerandas que vêm trazendo ensinamentos e exemplificando quantos já têm passado pela Terra, trazendo lições valorosas para todos nós. Vamos encontrar Dr. Bezerra de Menezes, que era médico, político, mas em determinado momento caiu às suas mãos a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. E leu de um só jato, como se já conhecesse aquela obra. Leu direto, nem dormiu, e ele, naturalmente, já era um espírito nobre que ali estava, não era um espírito semelhante ao Saulo de Tarso, que havia se equivocado, perseguindo os cristãos. Mas ele ainda dispensou aquela vida de aplausos, de política, para seguir ao Cristo. Para que a gente tenha uma noção, ele, na condição de médico, atendia a todos, sem negar os recursos. E na maioria das vezes, ele chegava com algum recurso financeiro no bolso, às vezes para pagar a própria passagem, e ia a pé para casa, porque doava tudo que tinha para aqueles que iam em busca do tratamento, não tinham condições de receber, de comprar o remédio. Era muito sofrimento, e muitos iam em busca desse socorro, em busca desse auxílio. Quando ele se disse espírita, passou a ser perseguido, humilhado muitas vezes, quando passava pelas ruas, às vezes indo a pé para casa, saindo do seu consultório, algumas pessoas do alto da janela cuspiam nele. Muitas vezes ele tinha que descer do ônibus, do bonde, né? Porque não tinha o recurso mais para pagar, porque havia doado àqueles que vinham em sofrimento e não tinham recurso. Teve uma vez com uma senhora, com um filho, ali subnutrido. Ele disse: olha, o problema do seu filho é desnutrição. A senhora compra esses remédios, vitaminas, para fortalecê-lo, e compre também alimentos para ele. Aí passou lá a receita e a lista de alimentos necessários para fortalecer a criança. A mulher começou a chorar e disse que o filho iria morrer. Mas por que, minha irmã? Nós não está aqui o remédio, faça isso. Eu não tenho recursos, eu não tenho condições de comprar o remédio nem o alimento. Então meteu a mão nos bolsos, já não tinha mais nada, já havia dado tudo aos que antecederam aquela senhora. Então ele pegou do anel de grau que ele tinha no dedo e deu para ela: vá, transforme esse anel em pão e remédio. Vá a uma farmácia, esse anel tem valor. A senhora compre e não deixe seu filho morrer de fome. Assim era o Dr. Bezerra de Menezes, que bondosamente tem contribuído para nós, trabalhando ainda pela humanidade, não somente aqui no Brasil, onde a doutrina espírita adentra, o nome de Dr. Bezerra de Menezes chega à frente. E muitos têm orado, rogado socorro através da medicina espiritual, e têm recebido o apoio espiritual, o amparo e muitos recursos, muitos tratamentos.
diversos outros casos poderíamos citar aqui, mas nós não vamos avançar. Então, como nós podemos compreender o Consolador prometido, o objetivo do Consolador prometido? Está lá no próprio estudo da doutrina espírita, quando pergunta a Kardec, como podemos reconhecer o verdadeiro espírita? Então ele responde: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Muita paz, que Deus nos abençoe.